Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, desejando a todos uma noite abençoada na graça e na paz do Senhor, e que mesmo em meio às tribulações, às angústias, às aflições que temos vivido nesses dias, possamos estar buscando a paz do Senhor, o shalom do Senhor em nome de Jesus, porque problemas temos, lutas temos, mas sabemos que o nosso Deus é acima de todas as coisas. Oremos em nome de Jesus e após a oração estaremos refletindo na palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus, queremos humildemente adentrar e estar na Tua presença, suplicando sempre o Teu socorro, a Tua direção nestes tempos de aflição, de angústias que temos vivido, Senhor. Pedindo a Ti que vá de encontro a todo este mundo criado pelo Senhor, a Tua criação, mas em particular, ó Pai, a família do Senhor, a igreja do Senhor, contempla as necessidades de cada lar que representa o Teu reino aqui na face da terra, cada servo Teu, ó Pai, nas lutas que temos vivido e passado, porque sabemos que grande é o Senhor para acrescentar esperança de dias melhores e nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, Pai. Para tanto acalenta a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que possamos ter esta convicção e esta certeza que mesmo em tempos de lutas, tempos de angústias, nós podemos ter a paz, o shalom do Senhor, Pai. Continue perdoando as nossas falhas, nossos pecados, sendo conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de hoje está nos Salmos, Salmo 4, um dos salmos de Davi, quando diz assim a palavra: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o teu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, queridos? Um dos salmos de Davi, e quando ele ora a Deus mediante a angústia que ele estava vivendo nesse momento, nesse contexto. E a primeira coisa que nós vemos aqui, Davi, quando ele inicia esse salmo, uma oração, é que ele clama a Deus que Deus estivesse ouvindo o seu clamor, ouvindo a ele, e ele considerando a Deus como Deus da sua justiça, e que certamente esse Deus poderia tirá-lo, livrá-lo da sua angústia, como ele mesmo disse, dar largueza a ele, ter misericórdia dele. Ouve a minha oração. Amados, nós falamos com Deus através das nossas orações e cremos que Deus fala conosco de algumas maneiras. Mas hoje, principalmente, através da sua perfeita revelação, que é a sua palavra, a sua palavra, a perfeita revelação para nós nestes dias. Mas, biblicamente, nós sabemos que também Deus nos fala através de sonhos, de experiências pessoais que Ele nos dá para com Ele, através de visões, revelações que o Senhor tem para conosco em nome de Jesus. Mas hoje, com certeza, mediante a tudo isso que possa vir sobre a nossa vida e transparecer esta questão de Deus estar falando conosco, é principalmente coisas que consonantes à sua palavra jamais vai pisar sobre a sua palavra, jamais vai contradizer a sua palavra, mas vai somar com a sua palavra em nome de Jesus, que é a escritura sagrada do Senhor em nome de Jesus. Mas eu quero pensar com você hoje sobre o tema paz em tempos de angústia.
paz em tempo de angústia, através desse contexto, desse Salmo 4, e que nós começamos justamente com essa questão do verso 1, quando denota-se que nesse Salmo, uma oração de Davi diante de Deus, um clamor de Davi diante de Deus, ao qual ele suplica a justiça de Deus na angústia que ele estava vivendo naquele momento, e ele pedia a Deus que não só ouvisse, mas tivesse misericórdia dele na questão de ouvir a sua oração, o seu clamor. A primeira coisa que eu quero passar para você aqui na questão de que nós podemos sim, mesmo em tempos de angústias, termos paz, e isso é uma mensagem atualíssima para nós, nos dias em que nós estamos vivendo, dias de aflições, dias de angústias, dias de guerras, no sentido espiritual que temos travado e lutado, principalmente a Igreja do Senhor nestes dias. Mas Davi, ele tinha algumas certezas que certamente poderiam nortear a vida dele, para que nestes tempos que ele estava vivendo de angústia, ele pudesse ter paz, o shalom do Senhor. A primeira coisa é a questão de Davi, ele se vê como um justo de Deus, e que não só ele era justo, mas tinha um Deus ao qual ele poderia clamar e que faria justiça também por ele, porque Deus é Deus de justiça. Eu costumo dizer que as pessoas muito dizem, gostam de citar Deus de amor, Deus de misericórdia, mas também o nosso Deus, ele é Deus de justiça. Aí a palavra diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é como fogo que queima. Amados de Deus, se temos vivido perseguições, se temos vivido muitas vezes, pessoas nos ultrajando, pessoas desfazendo de nós, pessoas querendo o nosso mal, maior é o nosso Deus para fazer justiça por nós em nome de Jesus. E a palavra diz assim: irai-vos, mas não pequeis, mas dê lugar à ira, porque a justiça é do Senhor. Ou seja, o nosso Deus, ele certamente nos vê como justo, não porque nós sejamos merecedores ou os melhores de todos, mas é porque um dia nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o justo de Deus, e Deus hoje ele olha para nós, não certamente diretamente, mas ele olha para nós através do justo, que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas, e sabendo que nós temos um Deus que nos vê como justo, porque aceitamos o sacrifício do justo, e hoje estamos diante deste Deus numa nova posição, não meramente como criaturas de Deus, seres criados por Deus, mas estamos hoje como filhos, adotados na família do Senhor, através de Cristo Jesus, Senhor meu e teu, em nome de Jesus, e crendo que com certeza ele é justo e ele também é justificador daquele que com certeza tem uma aliança com ele, que clama a ele, que busca a ele, que tem um pacto de vida, um pacto vitalício com o Senhor em nome de Jesus, e nós temos esta certeza em nome de Jesus, porque a palavra ela afirma que o justo clama e o Senhor os ouve. Louvado seja Deus por isso, essa certeza que Davi tinha e que nós também podemos ter nestes dias aos quais nós estamos vivendo presente, mas também no futuro, em nome de Jesus. A segunda coisa está aqui, segundo o verso 2, quando a palavra diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ou seja, Davi, mediante a toda opressão, toda perseguição, toda angústia que ele estava vivendo, principalmente acerca dos seus inimigos que batalhavam contra ele, contra o povo de Deus, mas ele bem sabia e tinha esta convicção e certeza de que ele era realmente aquele que Deus realmente o via diferentemente, que com certeza a glória do Senhor estava sobre a sua vida, ainda que viessem calúnias, mentiras sobre a sua vida, mas conforme ele próprio cita aqui, até quando convertereis a minha glória em fama? Glória aqui tem o sentido de honra. Deus honrava Davi. Davi chegou a ser visto como um homem segundo o coração de Deus, ainda que fosse um pecador como qualquer um de nós.
Mas eu sempre tenho dito, quando eu cito Davi, uma das coisas mais belas e maravilhosas que eu vejo, né, nos contextos da história da vida de Davi, como Davi pequenino, que foi escolhido por Deus, o pastor de ovelhas, para reinar sobre o povo de Deus, um grande salmista que sempre louvou a Deus em todas e quaisquer situações, um grande rei guerreiro em nome de Jesus, mas que em tudo nós vimos, se Davi ele estava triste, ele fazia um cântico, um salmo, né, triste, né, mostrando a sua angústia, a sua fragilidade diante de Deus, pedindo a Deus que socorresse a ele, pedindo a Deus que motivasse a ele, pedindo a Deus que mudasse aquela situação de tristeza e desse alegria a ele. Se Davi estava em situações de pecado, ele mostrava o seu arrependimento diante de Deus, fazia um salmo, um cântico diante de Deus, suplicando o arrependimento a Deus, e Deus certamente demonstrava, né, o seu perdão sobre a sua vida e acalmava toda a tempestade, a sua alma sentia o toque poderoso de Deus, e aí com certeza ele se levantava de toda angústia, de toda tristeza e aflição as quais ele estava vivendo, né? Porque ele tinha a convicção e a certeza que Deus honrava ele, que a autoridade que estava sobre a sua vida vinha de Deus, de nenhum outro, mas vinha do Senhor. Amados de Deus, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós bem sabemos que a nossa autoridade está no Senhor. Eu gosto muito do texto do Evangelho que, quando ouviram, né, uma certa vez a prédica de Jesus, disseram acerca dele assim: este não fala como os outros falam, como os fariseus, né, como os saduceus, como os publicanos, os doutores da lei, mas ele fala com autoridade. Porque o próprio Jesus disse que nada do que ele falava por si próprio, mas ele falava aquilo ao qual Deus Pai certamente dava a ele para falar, era o mandato de Deus Pai para ele, e ele falava na autoridade de Deus, e louvado seja Deus por isso. Da mesma forma que Davi se sentia honrado por Deus, da mesma forma que Davi certamente ele sabia que Deus estava, né, nesse sentido glorificando, honrando a ele, muitos enganos na sociedade acerca dele, mas ele tinha certeza de que o Deus justo faria justiça, honraria, né, demonstraria, né, traria a verdade à tona, porque nada fica oculto para sempre. O nosso Deus é o Deus da verdade, e quando nós estamos sendo ultrajados, perseguidos, maltratados, e muitas vezes, né, mentiras sobre a nossa vida, é o nosso Deus quem vai fazer justiça por nós e vai trazer toda a verdade à tona, para que nós descansemos nele em nome de Jesus e possamos realmente ter a certeza de que somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, que ele nos ouve em todo o tempo, está atento a todas as coisas aos quais nós temos vivido e ainda poderemos viver em nome de Jesus. E assim sendo, Davi cita: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Amados de Deus, louvado seja Deus, porque nós estamos firmados na verdade e continuaremos firmados na verdade em nome de Jesus, porque um dia fomos libertos por esta palavra que é a verdade de Deus. O próprio Jesus, ele cita lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Também no versículo 36 do capítulo 8 do Evangelho de João, ele cita: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres ou libertos. Somos um povo liberto, um povo que vivemos na verdade e que muitas vezes, né, em situações tais que muitas pessoas mentiriam, mas Deus quer ver em nós a firmeza de verdade em nome de Jesus, sabendo que todo engano cai por terra e a verdade prevalece em nome de Jesus. E Davi tinha esta certeza, que mesmo nas infâmias, que mesmo diante das mentiras, que mesmo diante da vaidade do mundo, Deus faria com que ele estivesse sobressaindo sobre todas essas coisas, honrando a ele, porque ele andava em humildade diante de Deus, e a palavra diz que os humildes serão, né, exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados, diz a palavra do Senhor. Davi, consonante muitas vezes, né, nas lutas, nas guerras que ele viveu, nas perseguições que ele viveu,
nunca certamente se exaltou a tal maneira de se exaltar acima daquele que deve ser exaltado, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus Soberano, que é realmente aquele que vai à frente das nossas batalhas, que nos mostra que nós não estamos sozinhos e que em tudo certamente Ele nos dá a certeza de vitória em nome de Jesus. Quem é que pode contra este Deus, o general dos exércitos do povo de Deus? Quem é que pode com este Deus? Não há poder maior do que Ele. Ele é, o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder e não há poder que seja acima do poder dele. Ele é onipotente. E louvado seja Deus por esta certeza que Davi tinha, mesmo no tempo de angústia, que também nós podemos ter. E nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo aí, e que neste momento tão difícil que o mundo vive, nós vemos a igreja sendo trajada, perseguida, maltratada, mas nós devemos ter uma certeza em nome de Jesus. O nosso Deus, como disse o Jó, o nosso Deus, ele vai se levantar, Ele vive e Ele vai se levantar ao nosso favor no tempo oportuno em nome de Jesus, demonstrando que nós somos o povo dEle, a família dEle, a igreja dEle, e que Ele nos honra, que Ele nos exalta e que Ele nos faz caminhar, trilhar sobre as ondas em nome de Jesus. E uma outra coisa aqui também em nome de Jesus, versículo 6 da palavra diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Amados, quando as pessoas que não têm a direção de Deus sobre a sua vida, quando as pessoas não consideram certamente o Todo-Poderoso, o soberano, aquele que tudo pode, certamente quando a igreja está vivendo lutas, ou os próprios servos do Altíssimo, os membros do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas que se relacionam conosco, muitas vezes apontam o dedo. Num outro salmo fala-se sobre isso, zombaria, descaso. Aonde está o teu Deus? O nosso Deus está aonde Ele sempre esteve, como numa outra pregação eu já disse. O nosso Deus, Ele está lá nos céus, no seu trono de graça, mas Ele também está nos nossos corações através do seu Santo Espírito, e Ele está em todos os lugares, e louvado seja Deus, porque este Deus com certeza está em todos os lugares. Ele é o onipresente nesse sentido, está em todos os lugares. E quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Não esperemos bem dos homens, não. Os homens vão de mal a pior, sempre foi assim desde a fundação deste mundo. Os homens vão de mal a pior, como diz a palavra, enganando-se, sendo enganando-se na sua corrupção, na sua ganância, na sede de poder, sempre com certeza nesta posição. Mas nós bem sabemos quem é que é o bondoso, quem é que é o benigno, quem é que aquele que nos mostrará o bem. Louvado seja Deus, porque nós podemos contar com aquele que é a personificação da benignidade. Louvado seja Deus, porque Ele está atento a tudo quanto nós vivemos, a tudo quanto passamos aqui na face da terra. Sabemos que o homem, ele é só mentira, ele é só engano, é só corrupção, mas o nosso Deus, Ele é santo, e Ele diz para nós: sede santos como eu sou santo, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém jamais verá a Deus, ou seja, separação das coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, separação das coisas que nos fazem, faz separação entre nós e Deus, o pecado, separação das coisas que desagradam a Deus, que vai nos levar a ficarmos como adoecidos, enfermos da alma. E assim sendo, sabendo, na certeza que nós temos que nos momentos de angústia, nós devemos saber que o nosso Deus é Ele quem vai estar nos mostrando bem, é Ele quem vai estar nos exaltando, é Ele quem vai estar mesmo em meio a todas as trevas, resplandecendo a sua luz, porque aonde Deus entra, dissipa todas as trevas em nome de Jesus, e nós vivemos diante da luz que certamente, como disse, a palavra do Senhor disse que
Jesus é a luz do mundo, né? E ele veio, né, como luz deste mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E louvado seja Deus, porque nós podemos contar com a bondade, com a benignidade, né? Sabendo que este Deus é bondoso para conosco, e se em algum tempo, né, vier ser perguntada a nós, né, na caçoada, no desprezo, quem vai te mostrar o bem? Quem é que vai exaltar sobre vocês a luz do seu rosto? Possamos dizer com toda autoridade e com toda confiança: o Senhor Jeová, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o nosso Deus, em nome de Jesus. E louvado seja Deus por isso. No versículo 6 nós vemos esse contexto, em nome de Jesus. É Ele quem nos exalta, né? A nós, a sua luz, né, sobre o nosso rosto, e louvado seja Deus por isso. Quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Lembrando que nos episódios lá do Êxodo, quando Moisés ele estava diante de Deus, em alguns momentos o povo ficou até amedrontado, porque quando Moisés saía do tabernáculo, ou quando ele descia do monte, quando tinha conversado com o Senhor ali, porque a palavra diz que Deus falava com Moisés como se falasse face a face com ele. E em algumas situações a Bíblia demonstra que o povo, quando Moisés havia falado com Deus e quando ia para diante do povo, o povo ficava até amedrontado, porque a face de Moisés estava resplandecendo, a ponto de, para que o povo não estivesse amedrontado, colocar um véu sobre a sua cabeça, porque a glória de Deus estava sobre a sua vida, o Shekinah de Deus. E louvado seja Deus, porque certamente Ele exalta sobre nós a luz do seu rosto. Podemos sim contemplar esse Deus nos tempos de angústia, porque sabemos que o nosso Deus, Ele continua fazendo sinais, operando milagres, continua nos mostrando que nós não estamos sozinhos. Esse Deus nos mostra que com certeza o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, conforme diz a palavra, em nome de Jesus. Versículo 7 desse salmo: puseste alegria no meu coração mais do que o tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, é nestes tempos de angústia, é que Deus quer ver o seu povo buscando fortalecimento no Senhor, ver o seu povo não de semblante caído, não o seu povo amedrontado, não o seu povo aflito por demais, mas um povo de cabeça erguida, um povo batalhando, um povo esperando com paciência no Senhor, esperando que Deus acrescente a esperança de dias melhores em nome de Jesus, sabendo que Deus é quem vai pôr alegria no nosso coração, mesmo nesse tempo de angústia. E que quando Davi fala aqui, né, em que se multiplicam o seu trigo, o seu vinho, a ilustração da versão da Bíblia Viva, diz que Davi, ele diz, olha, podem os inimigos até estarem se fartando, se alimentando melhor do que nós, mas nós cremos que Deus é quem nos dá alegria, mesmo nestes momentos de fatalidade, momentos que talvez possa estar nos faltando aí o alimento ou coisas principais. Assim, né, como diz a palavra, tempo que se multiplicar o seu trigo e o seu vinho. Sim, pode se multiplicar na mesa dos nossos inimigos, daqueles que investem contra nós, né? O seu pão do dia a dia, né? O seu trigo no passado, aí o seu vinho, a sua bebida, mas nós sabemos que o nosso alimento maior vem do Senhor, em nome de Jesus, que fortalece a nossa alma, porque está escrito que a nossa alma tem sede do Deus vivo, e é Ele quem nos alimenta espiritualmente, principalmente através da sua palavra, em nome de Jesus, e que quando realmente nós estamos angustiados por demais, é Ele quem alegra o nosso coração, é Ele quem em todo o tempo realmente nos faz saber que vale a pena continuarmos na sua presença, na dependência dEle, sabendo que o nosso Deus
Ele mesmo em meio a toda a fatalidade, Ele pode transformar toda e qualquer situação para nos abençoar e para que possamos continuar sendo bênçãos também na vida de outros nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Contanto, se nós, com certeza, em meio aos tempos de angústias que estamos vivendo, talvez muitos de nós estejamos entristecidos com esta situação, mas não deixe que a tristeza tome conta da sua alma, do seu coração, da sua mente, mas permita que Deus traga alegria sobre nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Amado, nós estamos vivendo tempos aos quais nós estamos afastados da casa de oração do Senhor, mas jamais afastados da presença do Senhor, mas jamais afastados do culto ao Senhor, porque a igreja do Senhor na realidade somos nós. A casa de oração do Senhor é o templo onde nós nos reunimos para estarmos estudando a palavra, aprender mais do Senhor, estarmos cultuando ao Senhor, também muitas vezes ali nos reunindo em oração em nome de Jesus, mas crendo que com certeza, mesmo nestes tempos, nós poderemos ter a alegria do Senhor em nome de Jesus, nos fortalecendo, nos motivando, para que de fato nós tenhamos a paz do Senhor e prossigamos em toda a luta, principalmente nas lutas espirituais que travamos em nome de Jesus, sabendo que as dificuldades que vivemos, as lutas que travamos, não são maiores do que a alegria que o Senhor coloca em nós, principalmente em meio às dificuldades, às angústias que temos vivido, e principalmente Ele impetra sobre nós a sua paz, o shalom de Deus em nome de Jesus. É o shalom, Deus de paz. E por último, versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tornarei a ler este último versículo deste salmo. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amados, veja esse último versículo, como Davi fecha esse salmo, Verdadeira paz, só vem de Deus, Ter paz em meio a tempos de angústia, em meio a tempo de corrupção, em meio de contradições, em meio a guerras que estamos travando, E de repente nós temos um dia atribulado em tudo quanto vivemos, mas saber que em tudo isso, quando nós pudermos, colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, lá no nosso quarto, no quarto escuro, para estar tendo uma noite de sono e descansar, sabendo que Deus vai nos dar realmente aquela visão da segurança que só Ele pode nos dar, sabendo que nós vamos deitar e dormir. O sono que Deus nos dará, o chamado sono do justo, em nome de Jesus, descansando em Deus de toda a luta que temos vivido em nome de Jesus, mesmo nestes tempos de angústia, porque sabemos que a paz, a verdadeira paz só vem de Deus. Nestes momentos de angústia, irmãos, quantas pessoas têm realmente mexido com o seu sistema nervoso, emocional, quantos têm tido depressão, quantos têm tido aí uma das doenças do século, que é a síndrome do pânico, quantos para dormirem nestes dias têm que estar tomando calmantes, remédios fortíssimos, às vezes até aqueles remédios tarja preta, que os médicos receitam aí, que são remédios fortíssimos, para poder realmente, não vou dizer nem dormir, é desmaiar, para acordar no outro dia, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus. Mas, amados, busquemos a paz de Deus, que é o shalom de Deus, que conforme Paulo já dizia, que o mundo não goza, que não tem, mas mesmo em tempos de angústia nós poderemos ter, em nome de Jesus. Voltando aqui, Davi, mesmo em meio aos tempos de angústia aos quais ele estava vivendo, ele sabia que Deus estava vendo a ele como justo, ainda que fosse um homem, ainda que fosse imperfeito nos seus pecados, e sabendo que ele tinha um Deus que é verdadeiramente o Deus da justiça.
Também Davi cria na sua autoridade que não foi imposta por ninguém a não ser do próprio Deus, que pôs ele como autoridade sobre o povo de Deus, e que ele sabia que esta autoridade dada por Deus faria que com certeza aqueles que eram de Deus o respeitariam, caminhariam com ele, travariam as batalhas do povo de Deus junto com ele em nome de Jesus, e estariam com certeza, ali na direção de Deus em nome de Jesus. Também Davi sabia que Deus ouvia o seu clamor, as suas orações, a oração do justo, conforme diz Tiago, porque diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que não caía no vazio, que Deus ouvia, que Deus respondia. Davi também cria, nestes momentos de angústia, que Deus o honrava, que Deus exaltava ele, que todo engano caía por terra, prevalecia a verdade nesses tempos de angústia, esses tempos de que os inimigos estavam intentando contra ele, mentira, desonrando a ele, mas buscando sempre a alegria do Senhor, na certeza de que mesmo em meias angústias, Deus estaria dando alegria, largueza realmente no seu coração, na sua alma, mediante as dificuldades aos quais estava vivendo, e principalmente a segurança que só Deus poderia dar, e a verdadeira paz que só vem de Deus, para que ele pudesse dizer aqui como ele encerrou neste salmo, e que nós possamos assim dizer, assim exclamar assim também: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Já é chegada a noite, e eu quero te dizer esta última coisa nesta noite em nome de Jesus. Está vivendo lutas, está entristecido, está angustiado, permita que ainda hoje, nesta noite, fale com Deus, coloque diante de Deus as suas aflições, coloque diante de Deus as suas tristezas, coloque diante de Deus as suas mazelas, coloque diante de Deus principalmente as suas angústias, e deixe que Deus lhe mostre que mesmo em tempos de angústia, Deus estará lhe dando o shalom, que é a sua paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti pela reflexão da Tua palavra, que é sempre bênção para as nossas vidas, Pai. Louvado e engrandecido o Teu nome, porque temos esta certeza que mesmo em tempos de angústia, esses tempos maus que nós estamos vivendo, nós podemos ter a paz do Senhor, ó Pai. E principalmente sabendo que o Senhor nos guarda, nos livra, acrescenta esperança de dias melhores, lança sobre nós o shalom do Senhor, e sabendo que nós podemos habitar em segurança, porque a melhor segurança, a verdadeira paz só vem do Senhor, ó Pai. Continue ministrando sobre nós, continue perdoando as nossas falhas, nossos pecados, nos acalentando, acrescentando esperança de dias melhores, para que não venhamos a desfalecer nestes dias maus, nestes dias de angústias que temos vivido, e que em tudo o Senhor nos direcione, ó Pai, que o Senhor nos motive, e que em todo o tempo possamos estar diante do Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, orando ao Senhor, buscando a direção da Tua palavra, a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Continue perdoando as nossas falhas, nossos pecados, fazendo de nós não o que queremos ser, mas aquilo ao qual o Senhor quer que nós sejamos, para a honra e glória do Senhor e para a alegria nossa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.